Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre formatomática, uma nova ciência que está surgindo no mundo, tá? Já fiz um vídeo anterior, tá? Que foi o vídeo de inauguração, falando como que surgiu essa nova ciência e quais são os postulados dessa nova ciência, ok? Para vocês entenderem o que vem a ser formatomática. É uma ciência que estuda a forma dos objetos, das coisas, ok? Mas aí você vai dizer assim, Daniel, mas isso já existe, eu já vi alguém falar isso para mim. Porém, gente, não existe uma ciência que estuda as formas. Aí vocês vão dizer assim, mas a geometria faz isso, Daniel, você está equivocado. Não, gente, a geometria não estuda as formas. Muito embora tem várias formas, né? Cubo, quadrado, esfera, isso aqui, né? Pirâmide, cone, cilindro, e o que for, né? Tem vários. Isso aí, ela não está estudando as formas, sim, ela está definindo essas formas para saber as suas dimensões, tanto de área como de volume, como de altura, ou de ângulo, o que for, tá ok? Então, ela não tem a preocupação de saber as formas, sobre as formas, e sim sobre as dimensões dessas figuras geométricas, tá ok? Então a preocupação dela é isso, não tem uma preocupação quanto à forma, tá bom? É como se eu falasse o seguinte, olha, eu vou analisar agora um objeto, não em relação às suas dimensões exatas, para saber qual é o tamanho do lado, qual é a sua altura, qual é o tamanho da base, entendeu? Qual é o ângulo. Não, não é essa a preocupação. É sobre a forma. Então, para você entender isso de uma forma rápida, na formatomática, essa ciência que eu estou apresentando para vocês nesse vídeo, tá? É o seguinte, a gente tem duas dimensões, basicamente, a base e a altura. Tá? Isso é mais ou menos 80% dos objetos se baseiam nisso. Alguns, em vez de ter a base, é o ângulo, tá? Com a altura. Sempre tem altura, tá ok? Toda forma é baseada em objetos tridimensionais, tá? Tem as três dimensões: comprimento, largura e altura. Geralmente, comprimento e largura se chama base, ok? Na formatomática. Raramente não vai ter a base, vai ser ângulo, tá? Que eu vou explicar depois para vocês. Mas a altura, basicamente, sempre tem. Então, o que acontece? Essas duas medidas que nós tomamos como referência na formatomática em relação a cada objeto, não é para dizer com precisão qual é o tamanho deles. É simplesmente para dizer qual que é mais ou menos a proporção entre a base e a altura. Para a gente poder diferenciar objetos que parecem ser iguais, assim, ou semelhantes. Então a gente vai diferenciá-los conforme essa proporção entre base e altura, ou ângulo e altura, tá bom? Então, para ficar mais claro para vocês, não ficar muito abstrato, vamos supor, disco tem uma base 100 e uma altura ínfima, 0,01. Então é uma coisa muito fina e muito larga, com a base grande, redonda. Tá? Já a moeda, ela tem uma base 100 também, porém a altura é maior.
ou seja, a moeda ela é mais espessa do que um disco. Imagina um disco de vinil ou um disco de CD, de DVD, ele é finíssimo em relação à sua dimensão, à sua base, que é o disco. Então a altura do CD é finíssima. Já da moeda, ela é mais altinha, ela é mais grossa. A roda, então a base é 100 também e a altura é 25, mais ou menos um quarto. Então você pega uma roda, ela tem uma grossura, uma largura, ou seja, uma altura nesse caso, mas é maior, melhor dizendo, do que a moeda e muito mais que o disco, tá? Então, quando eu uso as bases, né, o número de base e o número da altura, não é para dizer com precisão que é aquilo ali, não, é só para dizer uma proporção, para a pessoa se guiar, olha, é mais ou menos aí, tá? O objeto, ela tem essa largura, por isso que a diferença entre uma roda e um disco é substancial, ou seja, entre uma roda e um tambor ou um poste é imenso. Todos eles são circulares, porém a altura do poste é muito maior do que a de um disco ou a de uma roda. Tá? Então vou explicar isso com clareza nesse vídeo, que esse vídeo aqui vai ser basicamente sobre os objetos com formas elementares circulares, tá? Existem as quadráticas, formas com base em quadrados, tem os triangulares, né? Tem os de 5 lados, pentagonais, hexagonais, e tem outros que a gente vai falar para vocês, que aí a gente não vai ficar especificando cada um dos objetos pelos lados. A gente vai, salvo engano, até 5 lados, ou 6 no máximo, tá bom? Depois disso a gente vai jogar tudo num bolo só, tá? Então as formas elementares da forma automática, ok? Então vamos lá, gente. A gente vai dividir, são vários tipos de formas elementares circulares, então a gente vai dividir, para não ficar cansativo muito, a gente vai dividir em 4 grupos, tá? Então vamos lá. O primeiro grupo é do disco, da moeda, da roda, do tambor, do tonel, do poste e do fio, tá? São 7. Por que esses nomes, Daniel? Porque eu resolvi colocar esses nomes, tá? Que podem ser futuramente modificados, adequados, mas foi os que me surgiu na mente, tá? Para eu poder justamente tentar sair da abstração dos números e, né, das dimensões, da proporção, para as pessoas poder tornar uma coisa mais palpável para as pessoas. Elas conseguirem fazer uma comparação com o objeto real, tá? Então, disco. Então, é o primeiro. Depois a moeda. Então, a pessoa vê a moeda. Pô, essa moeda aqui, ela não é tão fina quanto um disco. Mas não é do mesmo a largura do disco. Não esqueça isso, é uma proporção. Se eu pegasse uma moeda e fizesse ela do tamanho de um disco, ela ia ser muito mais grossa ou mais larga do que o disco. Então é isso que vocês têm que entender, ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre o disco. Então o disco, gente, ele tem uma base 100 e a sua altura é 0,01, ok? Então é uma forma elementar circular bem básica, mais fina que tem nesse grupo aqui. Depois vem a moeda,
que é a base 100, tá? E a altura é 4, tá? Ou seja, ela é bem pequena a altura em relação à base, tá? É sempre uma proporção. Ah, mas é só 4, Daniel? Não, pode ser mais grosso que isso, menos, entendeu? Então, é só uma referência, gente, uma referência. Não é para levar, né, assim, de forma rigorosa. É só para dar uma diferenciação em relação ao disco. O disco é 0,01. Já a roda, que é a próxima, é 25. Essa aqui é 4. Entendeu? Então, isso é só para vocês saberem a relação entre a base e a altura desse objeto, que é a moeda. Então vamos lá para o próximo. A roda, base 100 e altura 25. Ou seja, a altura é 1/4 do tamanho da base. Tambor é o próximo. É 100 na base e 100 da altura. Ou seja, a altura é igual à base do tambor, tá? Então, se você olhar de lado, o tambor é quadrado, tá? Você olhando assim de lado, ele é quadrado, ou seja, a altura é igual à base. Depois vem o tonel. Tonel, a base é 25 e a altura é 100, ou seja, ela é inverso da roda, o tonel. A base é menor que a altura, tá? 4 vezes. Ah, mas é 4 vezes sempre? Não, pode ser 3, pode ser, né? 2,5, isso, aquilo. Não é, o importante é você saber que isso é proporção. É uma proporção só como referência, não é uma coisa 100% desse tamanho, tá? Evidentemente que não é. Depois vem um poste. Poste, a base é 4 e a altura é 100. Então, é uma coisa que a base é bem pequena em relação à altura. A altura é altíssima. É um poste, imagina um poste de luz, o que for. Tá? E o fio, o que é? Uma coisa muito, com a base pequeníssima e altura imensa, que é um fio. Tá? Então ele é muito fino. Ok? Então é basicamente isso, essa primeira parte. Vamos para a segunda parte. Esse material, esses corpos, né? Esses objetos são em número de 15, tá? São formas elementares circulares também. Eu dividi em 4 grupos, tá? Para ficar menos pesado, né? De eu explicar tudo direto. Então, o chimbal, a bateia, o funil, o cone, agulha, o anel, pneu, manilha, cano, tubo, prato, bacia, cúpula, xícara e copo. Então vamos lá. Gente, chimbal, tá? Chimbal é aquele prato do instrumento de bateria, tá? Então a base é 100 e a altura é 4. A bateia é aquele instrumento de fazer garimpo, tá? Para garimpar pedras preciosas, principalmente ouro, né? Que vai lá no rio fazer essa separação do que é ouro e o que não é, tá bom? Então a bateia, ela tem uma certa curvatura, tipo um chapéu chinês ao contrário. Então a base é 100 e a altura é 25. O próximo é o funil. Funil, coisa bem simples, para a gente colocar um líquido em cima para cair exatamente naquele buraquinho. Então usa-se o funil para não desperdiçar e não deixar cair em outro lugar. Então a base é 100 e a altura é 100. Daniel, mas os objetos não estão coincidindo certinho, tem uma coisinha aqui puxadinha, tem uma aba aqui, papapá. Gente, desconsidera, tá? Eu não achei todos os objetos 100%, tá? O mais importante é para você entender de uma forma abstrata. O que é o funil? É um objeto em que
ele tem essa forma cônica com um furo no meio, para justamente jogar o líquido. Então é só para ter noção. Ah, mas tem um puxadinho embaixo, tem um prolongamento. Desconsidera isso, gente, tá? Então, às vezes não vai ter um objeto ideal que vai identificar. Eu estou fazendo isso só para vocês entenderem os objetos assim, de uma forma rápida e de uma forma mais familiar. Você ter visto aquele objeto e você vai entender, tá? Não tem uma precisão absoluta aí, mesmo porque é uma coisa proporcional, tá? Não são dimensões exatas, ele não está atrás das dimensões, e sim das proporções, e nem das proporções, na verdade, né? Em cima das formas. Mas para vocês entenderem as formas, tem que entender as proporções entre a base, a altura, os ângulos, né? E tudo mais. O próximo é cone. Cone, imagina um cone, né? Esses cones que ficam aí de trânsito na rua. Então, para vocês entenderem. Base 25 e altura 100. Depois agulha. Então, uma coisa totalmente fina, tá? Pontiaguda. Esse é o detalhe. A agulha tem uma ponta, é pontiaguda. Então é ali que você tem que se ater. Tá? Com base 4 e altura 100. Aí para o outro grupo é o anel. O anel, imagina uma aliança, tá? Ela é uma base, né? 1 e altura 1, tá? Que esse S, na verdade, é uma área, tá ok? Área e altura. Então é uma coisa bem fina. Depois vem o pneu. S4 e H4. Então é uma coisa mais espessa, tá? Então não é fininha igual uma aliança. Ela é mais grossa e porém mais alta, mais grossa também, de altura, ok? Depois vem a manilha, que é S4 e a altura é 50, tá? Manilha, isso aí é aqueles canos, né, de esgoto, né, ou de águas, né, e tudo mais que é feito de concreto. Depois o cano S4 e H100, ok? Cano, que todo mundo sabe, né? Cano de água, de esgoto, o que for, tá bom? E depois vem um canudo de beber refrigerante. Ele é bem fininho, ok? Então, esse canudo é S1 e altura 100. Tá? Tem vários outros tipos de objetos que a gente podia falar em tubo, mas canudo acho que é mais apropriado para vocês entenderem. Tá? Outro grupo dentro desse, né, que eu falei agora, desse grupo maior, é o prato. Prato é base 100, altura 4. Então, prato de comer, ok? Depois vem a bacia, B100 e H25. Bacia, aquela bacia que é de lavar roupa, né? Deixar a roupa de molho, como antigamente existia, muito isso. Hoje é meio raro. Depois vem a cúpula, B100, H50, cúpula. Cúpula de igreja, aquele negócio, aquela abóbada redonda, meio metade de um hemisfério, vamos dizer assim, né? Metade de uma esfera, tá? Então, hemisfério, que é M quer dizer metade, esfério, esfera. Depois vem a xícara de tomar café, que todo dia a gente usa, né? A xícara. Então, é B100, H100. Então, ela é a mesma dimensão da base que é em cima, é da sua altura, tá? Esquece a aba, gente. A aba não é para ser levada em consideração, tá? Eu estou pegando os objetos
fáceis de vocês visualizarem, de vocês encontrarem no seu cotidiano, tá? Não vai levar ao pé da letra aquela figura, aquele objeto. Ah, mas cadê a aba? Não, desconsidera a aba, é só a xícara e tem que ser uma xícara mesmo. Ela tem que ser ela meio ovalada, na parte inferior. Não é uma caneca quadrada assim, retilínea, melhor dizendo, ok? Cilíndrica. É uma coisa meio curvada. Depois vem um copo, tá? O copo já é uma coisa retilínea, em que a base é 25 e a sua altura é 100, tá? Ou seja, 4 vezes maior que a base. Lembrando, não precisa ser 4 vezes, pode ser 5, pode ser 3, pode ser 2. É só para vocês entenderem. É para vocês diferenciar de uma xícara. Ok? Então, basicamente isso. Então, vamos lá para o outro grupo, gente. O grupo 3 é composto do arco, do gomo, do hemisfério, da banana, da bola oval, da esfera, do cometa, da gota e da figura oval. Certo? Então vamos lá, arco. Então imagina aquele arco e flecha. Então aquela parte só da madeira, né? Não da corda, e sim só da parte da madeira ou plástico que for composto o arco, tá? Ele vai ter um ângulo 1 e altura 100. Então vai ser uma coisa estreitinha, tá? Basicamente, o que é esse ângulo? É ângulo tomando ele como se tivesse o arco deitado. Então ele não é 0, ele tem uma proporçãozinha de 1, tá? Então vai girar assim, então vai ser uma coisa estreita, olhando ele de forma longitudinal, correto? O gomo de laranja, de mexerica. Então você vê o gomo, então ele é mais espesso do que o arco. Então é um ângulo 10 e altura 100. Tá? Mas esse ângulo não é 10 graus, gente. Tá? Não é isso. Ele é 10 em relação a 100. Ou seja, ele é ele é um décimo do tamanho, da altura. Ok? Essa é a proporção. Quando fala em ângulo, base, isso aqui um é 10, outro é 100, é proporção entre eles. Não tem nada a ver com ângulo, na verdade. Certo? Basicamente isso. Que a gente vai destrinchar isso com o tempo. Como uma ciência nova, todo mundo vai aprender. O hemisfério, como eu falei, hemi quer dizer metade, igual semi, né? Um vem do grego, o outro vem do latim. Esfério é a esfera, metade da esfera. Então, metade de uma esfera, ângulo 50. Tá? 50. Metade. E altura 100. Então, é metade, o ângulo é metade. Ok? É dessa forma que vocês têm que entender. Já a banana, outro grupo, banana. Essa banana eu queria achar um outro objeto, né? Não ficou 100%. Isso porque todas as bananas têm uma curvatura, tá? Uma pequena curvatura. Existe banana reta? Existe. Eu, pelo menos, não consegui achar no desenho, tá? O que é importante saber? É um objeto cilíndrico e que as pontas elas são afiladas, elas vão ficar bem pequenas, tanto de um lado como de outro. Esse que é o importante, tá? Desse objeto, com base 100 e altura 25. Já esse aqui é o único objeto que eu tive que usar duas palavras para poder designá-lo, que é a bola oval do futebol americano. Tá? Então, ela é
ela tem uma dimensão, uma forma parecida com a banana, só que é mais gorda, é como se fosse uma banana gordona. Tem as pontas estreitas, igual a banana, porém ela é mais gorda, tá? Que é a bola do futebol americano. Okay? A base é 100 e a altura é 81. Depois, por último, desse grupo vem a esfera, tá? Que é a coisa mais simples, é uma bola de futebol, o que for que você, bola de gude, ping-pong, qualquer bola, né? Certo? Que a base é 100 e a altura é 100. Ou seja, tanto a sua altura como a sua largura é igual, tá? Na verdade, o diâmetro dela é igual em todos os sentidos, certo? Aí o outro subgrupo desse grande grupo aí, do grupo 3, vem o cometa, né? O cometa é vamos supor, um corpo celeste, tá? Em que ele é redondo e tem uma cauda muito grande, tá? Então a base 10 e a altura 81. O próximo é a gota, que é mais ou menos semelhante ao cometa, só que a cauda é bem pequena, tá? É a gota d'água, tá? Então a gente vê que ela tem essa forma, tá? Em que a base é 50 e a altura 81. Então você vê que a altura diminui em relação à base. E a última desse grupo é a oval, no sentido, né, que deriva do ovo, uma coisa oval. Só que é uma coisa exatamente igual, tanto na parte de baixo e de cima, porque o ovo geralmente ele tem uma parte, né, que ela é mais larga em um dos lados e a outra é mais fina. Mas aqui é uma forma geométrica em que ela é oval igualmente nas pontas. O tamanho é igual. Um é mais fino que o outro. Tá? A base é 100 e a altura é 81. E o último grupo, gente, de formas elementares circulares, que é o que vai ser tratado nesse vídeo hoje apenas, né? Não vai falar de outras formas elementares, as quadráticas, triangulares, o que for, né? A gente vai tratar só das circulares, que já é muita coisa, né? Senão o vídeo vai ficar gigante, tá? Esse é um vídeo, vamos dizer assim, científico, né? Não é um vídeo que as pessoas vão se deleitar com curiosidades e tudo mais. Não, é um científico, a gente está apresentando uma nova ciência, colocando os objetos, né? As formas elementares dessa nova ciência, que é uma ciência formal, né? Não é uma ciência igual a física, a química, e nem como a biologia, certo? A genética, tá? E também não é uma ciência tecnológica e tudo mais, como engenharia, medicina, né? Esse negócio. E sim uma ciência formal, tal qual a matemática, tal qual a gramática, a lógica, a linguística. Tá entendendo? É uma ciência formal. É símbolos, é uma coisa abstrata que trata de conceitos totalmente abstratos. Tá ok? Então vamos lá, dando sequência. Nesse grupo temos a circunferência, a coroa, a folha, o círculo, a elipse, a mola e a espiral, tá? Então esse é o quarto e último grupo, tá? Das formas elementares circulares, tá? Números cláusulos, Daniel, essas formas elementares? Não, gente. Eu tentei,
numerar todas. Porém, pode ser que venha ter outras que eu não consegui elencar aqui. Ok? A minha preocupação não é elencar tudo. Tá? Elencar as que eu consegui perceber que são elementares, sim. Tá? Mas pode ter outras. Então, cabe aos estudiosos encontrar essas outras e mapeá-las e cadastrá-las nessa nova ciência que se chama formatomática, tá? Então não é uma ciência acabada, como nenhuma é. A matemática, ela começou com os números ali, tal, somando, tal, isso, aquilo, né? Começou com a aritmética, depois foi indo, a álgebra, depois geometria, trigonometria, lá, Pitágoras, Tales e tudo mais, e foi indo, né? Fórmula de Bhaskara e fomos indo. Olha só em que patamar nós estamos na matemática. Mesma coisa com a lógica, né? Vai evoluindo. Evidentemente que a lógica não anda, né? Ela não tem toda essa extensão que tem a matemática. A gramática também, né? A linguística. Então são ciências formais. Ok? É ciência mesmo, de verdade. Na verdade não é bem ciência, né, gente? Tem esse nome aí de ciência, mas na verdade não é bem uma ciência. Tá? Isso aí já vale frisar para depois eu vou falar isso em outro vídeo. Aliás, já falei em um vídeo bem no começo do meu canal, tá? Sobre isso. Mas vale frisar isso, é uma ciência formal, tá? Não tem que ficar como reproduzir, porque ciência tem que usar um método científico, que é ficar reproduzindo aquele fenômeno. Na matemática, na formatomática, na gramática, não tem fenômeno, né? São números, são quantidades, são letras, são símbolos. Certo? Então tem que a gente entender isso, senão a gente vai ficar querendo comparar alhos com bugalhos. Não dá, tá bom? Então vamos lá. Para terminar, circunferência. Circunferência é aquela parte externa do círculo, a beiradinha. Então, S1 e H 0,01. Então é a parte estreita lá, é aquele fininho. Coroa. Tá? Coroa é parte da geometria, né? Não é coroa de colocar na cabeça dos reis, não. E sim, é aquela figura geométrica que são mais ou menos duas circunferências, um pouquinho, uma externa e um pouquinho a outra mais interna. E aquela parte entre essas duas circunferências que é chamado de coroa, tá bom? S10 e H 0,01. Depois vem a folha. Folha da planta mesmo. Só que é uma folha totalmente regular, né? Ela não é uma folha irregular, vamos dizer assim. É uma folha totalmente regular. As duas extremidades têm a mesma dimensão, ok? Que é S100 e H 0,01. E já outra forma elementar, circular, que se chama o ciclo. Esse é o mais famoso, que é o próprio ciclo. Tá? É a parte interna do ciclo. A circunferência é a parte externa. O ciclo é a parte interna, vamos dizer assim. Tá? Que o S é 100 e o H, a altura, é 0,01. Tá bom? Por que 0,01? É porque é quase uma visão bidimensional. Embora todos os objetos sejam tridimensionais, as formas deles, segundo a forma automática, porém a gente coloca sempre uma altura, mínima que seja. Então é 0,01.
tá? Para dizer que tem altura, porque para dizer que é tridimensional, tá? Então é isso que é o importante. Tem uma pequena altura, mas é insignificante em relação à sua base, né? Que é a sua área S100. Já o próximo objeto, a próxima forma, né, é elipse, tá? S100 e H 0,01, elipse, ok? É uma coisa em que ela não tem as pontas igual uma folha, ela é comprida, meio ovalada, mas não é oval. E penúltimo objeto é a mola, tá? S10 e H100. Então é uma mola, imagina uma mola de colchão, uma mola qualquer, de uma suspensão de um carro, aquela que é espiralzinha assim, ok? De ferro, né? E a última forma que nós temos nessas formas elementares circulares é a espiral, S1 e H100, ou seja, é pequena a sua área e a altura é muito alta, né? 100. Então é basicamente 100 vezes maior que a base. O que você poderia entender isso? Justamente a espiral do seu caderno, espiral, que você estuda, entendeu? Então é aquilo. Ah, mas dá 100 vezes? Não, gente, é só para vocês entenderem. Evidentemente que não é, pode ter 30 vezes, 50 vezes apenas, entendeu? É só para você ter uma proporção, tá? E eu estou usando no caderno, podia usar uma coisa muito maior, que seja espiral, que me foge num momento um objeto que tenha essa espiral tão longa assim, né? De 100 vezes maior que a base, tá? Mas não se preocupa com isso, tá? Então eu bati nessa tecla nesse vídeo, tá? Para saber que as proporções não precisam ser abordadas de forma assim muito exatas, tá? Não é isso que importa, é proporção, para poder diferenciar um objeto do outro. Para a gente saber que espiral e mola são dois objetos diferentes. A mola, ela é menor na sua altura, tá? Enquanto a espiral é muito maior do que a mola, tá? Ok? Então, hoje é isso, minha gente, tá? É sobre a forma automática. A gente está entrando agora para explicar para vocês o que vem a ser essa nova ciência, que é a ciência que estuda as formas dos objetos, diferentemente da geometria, que ela estuda os tamanhos, né, as áreas das figuras geométricas, o seu volume, altura e tudo mais, mas não estuda basicamente a forma. Ela não está preocupada com a forma, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.